Pois é, então vamos continuar, lembrando que na aula passada nós tivemos a grande alegria de começar a estudar limites de funções de duas variáveis. Então, a gente vai continuar. Na aula de hoje, a gente vai ver limites que não existem. Porque se você reparar, na segunda-feira, todo exercício que a gente resolveu, o limite existia. Todo. Então, a partir de agora, a gente vai estudar o que seria um limite não existindo, né? Como é que é isso? Mas primeiro, eu queria só fazer uma observação com vocês aqui no quadro, e a priori você vai olhar para a minha observação e vai achar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Depois você vai perceber que tem todo sentido. Tá? Então, acho que eu preciso fazer essa breve introdução com vocês antes de falar sobre quando que o limite ele é único, ou seja, a unicidade do limite. Porque isso vai nos ajudar a entender quando o limite não existe. Tá? Então, vamos aqui, eu vou fazer aqui mesmo já. Estou aqui próximo. Então, isso aqui é só uma observação, tá? Mas preste atenção, porque isso aqui é de grande importância que eu vou falar. Bom, nós já estudamos dois tipos de funções. As funções de duas variáveis e funções vetoriais. Então, por exemplo, o que seria uma função de duas variáveis? É uma função f de x, y igual a x² mais y². Então, isso aqui você já está acostumado. Até se eu te pedisse para você qual é o domínio, qual é a imagem, faz a curva de nível 0, faz a curva de nível 2, faz o gráfico para mim, faz o traço quando x igual a 0, ou seja, no plano YZ. Tudo isso você já sabe. Só que além desse tipo de função, nós também vimos, inclusive antes dessa, nós vimos também funções assim, ó, funções vetoriais do tipo αt igual a t e t. A gente não viu funções assim, por exemplo? Nós vimos, né? Então, αt igual a, sei lá, t e 0. Olha só, então aqui eu coloquei duas funções para vocês. Essas funções são de classes diferentes. Essa função aqui de baixo é uma função vetorial. Essa função aqui de cima é uma função de duas variáveis. Se você reparar para o domínio e para o contradomínio, você já percebe grandes diferenças. Nessa função de baixo, o domínio é só um número, é só um valor t, acabou. Aqui não, o domínio são dois valores, é um par ordenado. Você tem que dizer quem é x e quem é y. Aqui embaixo, o meu contradomínio, ou seja, a saída aqui, ó, é um par ordenado. Aqui em cima não, a saída é um número. Então, se você reparar, eu estou invertindo aqui. Está invertendo aqui a situação, porque aqui era um número, vai sair um par ordenado. Aqui vai entrar um par ordenado e vai sair um número. Por que eu estou falando isso? Porque se você reparar, quando eu pego uma função dessa daqui, ó, f, e uma função dessa daqui, alfa, faz sentido eu fazer uma composta delas. Faz sentido eu fazer, por exemplo, a composta f de alfa t. Por que faz sentido, gente? Porque, olha só, aqui na minha função f, o valor de entrada não é um par ordenado, x, y, e aqui na minha função αt, quem é o valor de saída dela? Não é um par ordenado? É. Então, faz sentido eu pegar esse valor de saída e colocar aqui. Ou seja, nesse caso, quem seria o f de αt? O f de αt nada mais seria do que o f. Gente, quem é αt? Não é esse par ordenado t e 0? Então, é o f de t 0. Ou seja, fazer essa composta aqui, f de αt, nada mais é do que calcular isso daqui, f de t0. Ou seja, no lugar do x eu vou colocar t, no lugar do y eu vou colocar 0. Quando eu fizer isso aqui na minha função f, ó, o x vai ser t, o y vai ser 0. Então, isso aqui vai ser igual a t². E pronto. Eu podia fazer isso com várias outras funções vetoriais. Vamos chamar isso aqui de α1, por exemplo. Chamar isso aqui de α1. Eu poderia fazer a mesma coisa com uma outra função vetorial, α2. Vamos dizer que α2 é uma função tt. Posso fazer a composta dela com f? Pode, você pode fazer f de α2. Mas o que é f de α2? Quem é α2 de t? Não é tt? Então, isso aqui é o f de tt. Ou seja, no lugar do x eu vou colocar o t, no lugar do y eu vou colocar o t. Nessa função aqui. Quando eu colocar aqui t e aqui t, vai ficar t² mais t².
t ao quadrado mais t ao quadrado. Isso aqui é igual a 2t quadrado. Tudo bem, gente? Então, tá tranquila essa composição? Você consegue fazer essas composições agora? Qualquer outro alfa. Pega qualquer outro alfa, alfa 3, t quadrado, t ao cubo, alfa 4, raiz de t, e elevado a t. Enfim, faz qualquer função vetorial, você vai ver que você consegue compor aqui com a sua função f. Agora, graficamente, o que está acontecendo? Olha só, graficamente, se eu perguntasse para vocês, gente, quem é o domínio dessa função f aqui? O que vocês me responderiam? Quem é o domínio de f? Todo R2. Muito bem. Então, o domínio dessa função é todo R2. Então, vou colocar aqui, ó, do lado. Está aqui o R2 é considerado o plano cartesiano. Então, isso daqui que vocês estão vendo é o domínio da minha função f. Quando eu faço essa composta aqui, sabe o que eu estou dizendo para vocês? Estou dizendo assim, olha, porque a priori, enquanto eu não faço essa composta aqui, não estou fazendo essa composta, eu estou considerando todo o domínio da minha função f, então eu posso caminhar à vontade aqui pelo domínio, né? Posso pegar esse ponto, posso pegar esse, posso fazer uma trilha aqui, pegando pontos no domínio, já que qualquer ponto aqui faz parte do domínio, sim ou não? Agora, quando eu faço essa composta aqui, ó, f com alfa 1, sabe o que eu estou dizendo para você? Que eu não vou pegar qualquer ponto do meu domínio. Eu vou pegar só os pontos do domínio que fazem parte dessa curva aqui. Porque qual é o gráfico dessa curva aqui, gente? Vocês saberiam me dizer qual é o gráfico dessa curva alfa 1? Ó, perceba que ela é uma curva bidimensional. Se ela é uma curva bidimensional, então o gráfico dela é uma curva plana. Nesse caso aqui, ó, y é sempre zero e o t vai variar de menos infinito até mais infinito. Então, nesse caso aqui, ó, a imagem dela, o gráfico dela, seria exatamente o eixo x. Então, quando eu faço essa composta aqui, eu estou dizendo que ao invés de eu pegar qualquer ponto do meu domínio, eu vou pegar somente os pontos que estão nessa curva aqui, ou nesse caminho. Estão entendendo, gente? Então, ó, ao invés de eu caminhar à vontade aqui, eu falo, não, eu só vou caminhar aqui por essa reta, que é o gráfico dessa curva aqui. Mas eu também poderia fazer a composta dessa curva aqui, ó, alfa 2, né, que eu fiz, né, na verdade, f de alfa 2. Se eu fosse fazer o gráfico dessa curva aqui, e isso você pode fazer em casa, até porque a gente já estudou isso daqui, mas se eu pedisse para você, faça o gráfico de alfa 2, vou fazer aqui de azul. O gráfico de alfa 2 seria a reta identidade, já que x igual a t, y igual a t, ou seja, y igual a x. Então, eu teria essa curva, essa reta aqui, ó, essa reta aqui, azul. Então, quando eu faço essa composta f de alfa 2, o que eu estou dizendo para você é que aqui no domínio eu só estou pegando os pontos que estão em cima dessa reta azul. Ou seja, eu estou caminhando por meio dessa reta azul. Então, não se assustem ou não estranhem se em vários momentos da aula eu chamar essas curvas aqui de caminhos. Então, quando eu falo assim, ó, f de alfa 1, eu estou dizendo, eu estou pegando esse caminho aqui, que é o caminho dessa reta horizontal, que é o eixo x. Se eu falar f de alfa 2, eu quero dizer que eu estou pegando esse caminho aqui, ó, caminho dessa reta azul, que é a reta identidade. Tudo bem, gente? Claro, isso aqui, ó, quando eu olho para cá, eu só estou olhando para o domínio. Mas claro que essa função aqui, ela tem um gráfico, que vocês já viram. Então, por exemplo, segunda-feira, a gente viu que se você tem aqui, por exemplo, o gráfico de uma função, ela tem um domínio. Deixa eu colocar aqui os eixos. Ela tem um domínio aqui embaixo. Nesse caso, aqui embaixo é o meu domínio, não é todo R2, vou fazer um domínio só essa região que está bem aqui. Então, por exemplo, aqui embaixo eu tenho o domínio da minha função. Aqui embaixo eu posso, a priori, caminhar à vontade, desde que eu esteja dentro dessa região aqui. Posso caminhar à vontade. Agora, se eu pegar, de novo, funções assim vetoriais
e fizer a composta com essa função aqui, o que eu estou dizendo é que, ao invés de eu caminhar por todo o meu domínio, eu vou caminhar por uma linha específica, por uma curva específica. Então, por exemplo, eu posso dizer assim, não, eu não quero caminhar por todo o domínio, eu quero caminhar só por uma reta assim, ó. Isso é um caminho válido a percorrer. Se eu disser, não, eu quero caminhar só, deixa eu pegar outra cor aqui, eu quero caminhar só por essa linha aqui do domínio, ó, só por essa curva aqui, tipo, como se fosse uma parábola. Posso fazer isso? Posso também. Ah, não, eu quero caminhar só por essa curva bem aqui. Posso fazer isso? Posso. Então, o que eu estou fazendo, gente, é, ao invés de eu pegar todo o domínio, eu pego um caminho específico. Fazer isso aqui no domínio, nada mais é do que fazer essas composições aqui que eu mostrei para vocês. F de alfa 1, F de alfa 2. Claro que dependendo do caminho que eu pegar aqui embaixo no domínio, pode ser que mude aqui em cima. Né? Pode ser que, ó, se eu pegar só essa reta azul e olhar aqui para cima, pode ser que me dê algo mais ou menos assim, na minha superfície. Se eu pegar só essa reta amarela, aqui na minha superfície, pode ser que eu esteja fazendo mais ou menos assim, ó, na minha superfície. Se eu pegar só a reta verde, a mesma coisa. Pode ser que eu esteja fazendo aqui na minha superfície um caminho mais ou menos assim. Então, para cada caminho que eu pegar aqui embaixo no domínio, aqui em cima eu estou caminhando na superfície de forma diferente. Tudo bem? Deu para entender essa relação aqui entre uma função de duas variáveis e uma função vetorial? Ou melhor, deu para entender essa composição que eu fiz, o que acontece geometricamente falando, tanto no domínio quanto na imagem aqui na superfície? Ok, então agora que vocês entenderam isso, a gente vai fazer um monte de cálculo e pelo menos geometricamente você já está entendendo o que está acontecendo. Tá? Então agora sim a gente vai para o assunto de unicidade de limite. Porque eu acredito que se eu chegasse com vocês e só mostrasse já o teorema, talvez você pensasse, mas geometricamente, o que está acontecendo? Então, está aqui. Geometricamente é isso que está acontecendo. Então, vamos para o nosso slide agora, onde nós chegamos na segunda parte da aula passada ainda, onde nós vamos falar agora sobre unicidade do limite. E para falar dessa unicidade, eu preciso mostrar para vocês essa proposição aqui, esse teorema, esse resultado. Então, ó, preste atenção. Vamos considerar que nós temos uma função f de duas variáveis. Vamos considerar também que esse limite aqui, ó, ele já existe. Tá? Então, veja bem, eu estou considerando que esse limite aqui, ele já existe. Eu não vou calcular ele, ele já está calculado e eu já sei o valor dele. Ó, o valor dele é L. Agora, olha só. Essa aqui é a parte principal. Considere também que αt é uma curva no domínio de f e essa curva satisfaz duas condições. Olha lá. Primeira condição. Alfa de t0 é igual a AB para algum t0 do domínio de alfa e alfa de t0 é diferente de AB para todo t diferente de t0. Só não entendi nada. Calma. Quem é AB? Quem é AB? AB não é o ponto aqui onde eu estou analisando o limite da minha função? Então, essa primeira condição está me dizendo o seguinte, que essa curva aqui, esse caminho, ele passa por esse ponto onde eu estou analisando o limite. Tá? Então, o que diz a primeira condição é que essa curva que eu escolhi, esse caminho que eu escolhi, né, prosseguir, ele passa por esse ponto aqui. Só que ele passa uma única vez. É isso que diz. Então, ó, essa curva passa por esse ponto, mas ela passa por esse ponto uma única vez. Ela não fica passando por ele várias vezes, não. Uma vez e acabou. É isso que diz a primeira condição. Segunda condição. Essa curva ela é contínua justamente nesse ponto onde ela passa por AB. Tá? Então, só são duas condições. Então, eu pego uma curva que passa pelo ponto e passa uma única vez por aquele ponto onde eu estou calculando o limite, e a segunda, essa curva ela é contínua naquele ponto. Se isso acontece, então, quando eu fizer a composta de f com essa curva αt e calcular o limite de tendo para t0, então, esse limite também tem que ser igual a L. É isso que está dizendo. Ou seja, em outras palavras,
quando eu escolho um ponto e depois eu escolho vários caminhos a prosseguir, qualquer caminho vai sempre me levar para o mesmo ponto. Como assim, professor? Vamos voltar para cá, para o nosso desenhinho aqui. Vamos voltar aqui para o quadro. Ó, aqui você tinha o domínio da sua função. Vamos dizer que a gente vai calcular limite em um ponto da minha função. Bora dizer que é esse ponto bem aqui, ó, que eu estou marcando agora. Ó, bora dizer que é esse ponto aqui. Aí a questão é o seguinte. Opa, você tem uma pergunta? Você pode vir aqui no microfone, por favor? Talvez sua pergunta provavelmente é muito importante para todo mundo. Então, preciso que você venha no microfone. Diga só seu nome e seu curso, por favor. Sávio Gomes, é engenharia mecânica. Eu fiquei com uma dúvida agora. Diga, Sávio. Já que o senhor falou que alfa de t é contínua em T0, AB vai ser contínua em T, então? Olha, tá vendo, Sávio? A sua pergunta foi muito boa mesmo, tá? E, na verdade, a única exigência é que o alfa de T0 seja contínuo. Ou seja, o alfa t seja contínuo em T0. Eu não estou exigindo que AB também seja um ponto de continuidade de F. Até porque a maioria das vezes que a gente for usar essas composições é quando o nosso ponto AB nem faz parte do domínio da minha função. Nem faz parte. Aí isso que é interessante. Né? Ou seja, é como se tivesse um buraco ali, né, no domínio da minha função, mas eu tenho uma curva que passa por esse buraco. Aí eu uso isso para usar aquela propriedade. Então eu só exijo que alfa seja contínuo naquele ponto, e não a função. Sim, é porque, como o senhor tinha falado, na questão da condição, né? Sim. Como exige a segunda condição de que alfa de t é contínuo em T0, aí eu fiquei na dúvida, por que AB também não é contínuo em T? Já que poderia ser também uma terceira condição, né? Sim, não, poderia mesmo, poderia ser uma condição. Mas a gente, assim, sabe, é muito boa a sua pergunta, porque assim, matematicamente falando, quando a gente vai elaborar um teorema ou uma proposição, a melhor forma é que as condições sejam o mínimo possível. Se tu quer chegar num resultado, mas tu não quer que tenha várias exigências, porque aí vai dificultar a nossa vida. Então, quanto menos condição, melhor para a gente. Eu poderia exigir que a F fosse contínua em AB? Poderia. Mas aí eu estaria restringindo, eu estaria tirando vários casos onde a B nem faz parte do domínio. E eu não quero isso. Já ia pegar várias condições e eliminar tudo e, no caso, o cálculo ia embaraçar e não ia dar certo. Isso. Ia dar certo ainda, mas para uma classe muito menor de funções. Aí eu não quero isso. Eu quero abranger cada vez mais com menos condições possível. Tá bom. Obrigado, professor. Essa que é a beleza da matemática. Valeu, Sal. Palmas para o Sal pela pergunta. Muito boa. Muito bem. Então, continuando aqui, olha só. Nós temos aqui o domínio da minha função. Vamos pegar um ponto. Claro que aqui, até como eu conversei aqui com o Sávio, esse ponto poderia fazer parte do domínio ou não. Nesse caso faz, não tem problema. Eu não quero ilustrar isso agora, quero ilustrar outra coisa. Tá, vamos pegar esse pontinho bem aqui no meu domínio. Esse ponto, ele tem um valor aqui no gráfico, aqui na minha imagem. Vamos dizer que é esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto bem aqui, ó, onde eu fiz aqui em cima. Então, quando eu estou nesse ponto aqui na minha imagem, eu estou próximo desse valor, que, claro, tem um valor aqui no eixo Z. Aí, o que aquela minha proposição diz? Que aqui no domínio, se eu pegar qualquer caminho, ó, digamos que eu pegue esse caminho azul, eu caminhe por esse caminho azul. Aqui em cima, eu vou me aproximar desse ponto ainda. Não, agora eu quero pegar esse caminho amarelo aqui. Mesmo assim, aqui em cima, ó, eu estou me aproximando desse ponto. Aí você vai dizer, professor, mas ó, se eu pegar o caminho verde, eu nem passo por esse ponto aqui em cima. Mas aqui no caminho verde, ele nem passa pelo ponto no domínio também. Então, ele não conta. Ou seja, se eu pegar qualquer caminho, passando por esse ponto aqui, e tem que passar uma única vez, e olhar aqui para cima, o limite tem que ser o mesmo. Ou seja, eu tenho que me aproximar ainda desse valor aqui, desse ponto. Tudo bem, gente? Parece ser algo lógico. Parece ser algo intuitivo. E é mesmo. Porque se você parar para pensar, pessoal, mas isso é lógico. Se eu pegar qualquer caminho passando por esse ponto e refletir aqui no gráfico, é claro que eu vou passar por ele aqui em cima também. E é verdade. É verdade. Nesse caso, nesse meu exemplo. Mas nem sempre isso vai acontecer. É aí que está a nossa alegria na hora de for calcular uma questão de limite, onde o limite não existe. Ou seja, você vai dizer, professor, quer dizer então que pode ser, dependendo da questão, da minha função, que eu pegue um caminho e aqui em cima eu me aproxime de um valor
e depois eu pegue um outro caminho, mas aqui em cima eu me aproximo de um valor nada a ver com o primeiro, sim, pode acontecer. E a gente vai ver isso hoje acontecendo aqui, tá? Mas por enquanto, vamos ficar aqui com esse exemplo, onde qualquer caminho que eu pegar, aqui em cima eu vou chegar no mesmo ponto. É isso que diz a minha proposição. Agora vamos voltar aqui para o nosso slide. Gente, essa proposição aqui, ela vai me dar um resultado ainda mais importante. Porque olha só, pensa comigo. Se eu estou dizendo que quando um limite existe, então qualquer caminho que eu pegar, o limite tem que ser o mesmo. Vocês já pensaram no contrário dela? Ou seja, vocês já pensaram como se seria o resultado que implica desse daqui? Você vai pensar, olha, se quando o limite existe, qualquer caminho vai chegar no mesmo limite, então olha o que isso significa. Que se eu pegar dois caminhos e me derem limites diferentes, então o limite não existe. Vocês concordam comigo? Olha lá, eu só estou tirando logicamente uma conclusão dessa proposição. O que essa proposição diz? Que se todos os caminhos me levam para o mesmo lugar, ou seja, se o limite existe, todos os caminhos me levam para o mesmo lugar. Então, se eu pegar dois caminhos que não me levam para o mesmo lugar, significa que o limite não existe. É isso que diz. Tá? Então, está aqui. Ó. Logo, se existirem duas curvas, α1 e α2, tais que, quando eu faço o limite de f de α1, me dá um valor do limite L1, só que eu faço f de α2 e me dá um outro valor, então é porque o limite não existe. Deu para entender, gente? Agora, sabe por que isso é muito interessante? Sabe por que isso é muito interessante? Porque, olha só, lá em cálculo 1, e agora eu vou voltar aqui para o quadro, lá em cálculo 1, olha como era a nossa vida lá em cálculo 1, né? Você tinha aqui uma função, você tinha o gráfico aqui dela, você escolhia um pontinho aqui, nesse gráfico, aqui tinha o nosso ponto, e você quer analisar o limite para esse ponto. Ou melhor, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Bora dizer que a nossa função é assim. Nesse caso aqui, gente, eu te pergunto, o limite, quando x tende a A, ele existe? Não existe. Por que você sabe que não existe? Porque, nesse caso, os limites laterais são iguais? Não são iguais. Os laterais não são iguais. Se eu pegasse aqui, ó, e analisasse o limite pela direita de A, eu ia chegar nesse valor aqui em cima, que eu vou chamar de L1. Agora, isso se eu analisar pela direita. Agora, se eu analisasse pela esquerda de A, eu não ia chegar nesse valor L1, eu ia chegar no outro valor aqui, que eu vou chamar de L2. Ou seja, lá em cálculo 1, você já faz isso que eu estou dizendo para vocês. Se você tem um ponto que você quer analisar o limite, e você chega perto dele por caminhos diferentes, por exemplo, aqui, ó, você chegou pela direita, chegou no valor L1. Depois você olhou pela esquerda e chegou no valor L2. Como os resultados deram diferentes, então é porque esse limite, ele não existia. Não era assim que funcionava? É. A mesma coisa em cálculo 2. Se eu pegar um ponto e analisar dois caminhos diferentes, e esses caminhos derem resultados diferentes, é porque o limite não existe. Deu para entender? Agora, preste atenção no que eu vou falar agora. Lá em cálculo 1 também, se você analisasse o limite pela direita e depois analisasse pela esquerda, e os limites fossem iguais, você já podia concluir que o limite existia. Sim ou não? Em cálculo 2, você não vai poder fazer isso. Por que você não vai poder fazer isso? É porque lá em cálculo 1, você só tinha dois caminhos para seguir. Ou era direita ou era esquerda, acabou. Aqui em cálculo 2, você tem vários caminhos para se chegar a um ponto. Por exemplo, digamos que eu quero chegar nesse ponto aqui. Eu tracei essa reta azul, tracei essa curva amarela, e são dois caminhos diferentes para eu chegar nesse ponto. Mas existem outros caminhos, outras maneiras de eu chegar nesse ponto? Existem. Por exemplo, eu poderia chegar nesse mesmo ponto assim, mas poderia chegar também assim. Poderia chegar assim. Enfim, você já deu para perceber que tem infinitos caminhos para eu chegar num ponto. Então, se você for querer seguir o mesmo raciocínio
para provar que o limite existe em cálculo 2, você teria que mostrar que existe para qualquer caminho. Para qualquer caminho. Então, não adianta você, eu escolhi um caminho alfa 1, me deu um resultado lá, deu 0. Depois eu escolhi um caminho alfa 2, me deu o mesmo resultado, 0. Aí você já conclui, então o limite existe. Não, você não pode concluir isso. Tá? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que esse raciocínio aqui, gente, de caminhos, de fazer essa composta e calcular o limite, ele só serve quando você quer provar que o limite não existe. Para isso ele serve. Se você pegar dois caminhos diferentes e o resultado for diferente, você pode afirmar que o limite não existe. Agora, esse método aqui, ele não serve para provar que o limite existe. Não serve. Então, para provar que o limite existe, você vai ter que usar aquelas propriedades que a gente viu na aula passada. Tudo bem? Por isso que eu digo, está ficando cada vez mais interessante nosso assunto de limites. Mas calma, a gente vai resolver algumas questões para ficar mais fácil na nossa mente o que está acontecendo aqui, né? Então, olha só, vamos resolver aqui pelo menos 2 exercícios, aí já vai ficar mais claro para a gente quando usar essas curvas, quando é que a gente vai usar esses caminhos. Ó, verifique se os limites abaixo existem. Então, não se preocupe, que talvez agora no exercício as coisas vão ficar bem mais claras aqui para a gente, tá bom? Não desista de limite, você vai ver que é muito legal. Letra A. Limite de x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado. Isso quando x, y está tendendo a 0, 0. Vamos resolver aqui essa questão. Aí eu posso apertar para vocês, só que vocês mesmos já têm que pensar nisso, né? Qual é o domínio dessa função? O domínio dessa função é todo o R2 com exceção da origem, que tem o denominador aqui. E olha onde eu estou calculando o limite, justamente na origem. Legal, né? Pois bem, aqui você poderia pensar, legal aqui, ó, tem x quadrado menos y ao quadrado. Então, eu vou fazer x mais y vezes x menos y. Mas não vai adiantar, você não vai conseguir resolver o limite assim. Então já sei, professor, eu vou fazer pelo teorema do confronto, né? Aquela implicação que a gente fez na última aula para provar que o limite vai para 0. Porque um é limitado, o outro vai para 0, então tudo é 0. Também não. Então, para esse limite aqui, você não ia conseguir provar que ele existe. Sabe por quê? Porque ele não existe. Então, por isso que eu digo, quando você vai resolver uma questão de limite, você já tem que pensar assim, será que esse limite existe ou será que ele não existe? Aí você vai ter que seguir um caminho. Se você acredita que ele existe, então você vai ter que tentar usar o teorema do confronto, aquele outro teorema que implica o teorema do confronto, você vai ter que usar fatoração, você vai ter que usar alguma propriedade que mostre que ele existe. Isso é um caminho a seguir. Agora, se você acha que o limite não existe, então o caminho que a gente vai seguir é o das curvas. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou provar para vocês que o limite não existe. Como é que eu provo isso? Pegando duas curvas diferentes, fazendo a composição e mostrando que o limite está diferente. Então, olha só, vamos lá. Eu vou escolher minha primeira curva aqui. Eu vou considerar, primeiro, alfa 1 igual a 0 e t. Ó, isso aqui é uma curva. Alfa 1 igual a 0 e t. Aí eu te pergunto, essa curva é contínua? Ela é contínua, né? Qualquer t ela é contínua. Agora eu te pergunto, essa curva aqui, ela passa pelo ponto 0, 0? Passa. Quando é que ela passa? Quando t é igual a 0. Ela passa mais de uma vez por esse ponto aqui, 0, 0? Não. Ela só passa uma única vez, que é quando t é igual a 0. Então, ela serve para mim. Então, agora eu vou fazer a composição dessa função aqui. Eu nem chamei essa... Vamos chamar essa função aqui de f. Vamos chamar essa função aqui de f de xy. Então, agora eu vou fazer a composição dessa função com essa curva aqui. Aí, olha o que vai acontecer quando eu fizer isso. Quando eu fizer, eu vou fazer a composição de f com alfa 1 de t, tá?
E, ao mesmo tempo, ó, eu vou calcular o limite. Lembrando, o limite aqui, onde eu quero chegar? No ponto 00. Se eu quero chegar no ponto 00, então o meu t, ele tem que tender a que valor para eu chegar no ponto 00 aqui, me aproximar do ponto 00? O t tem que tender a 0. Tudo bem? O t tem que tender a 0. Porque quando o t está tendendo a 0, a minha curva está tendendo ao ponto 00, que é o ponto inicial que estou considerando. Tudo bem? Por isso que o t aqui estou colocando t tendendo a 0. Tá, agora vamos lá. Isso aqui vai ser igual ao limite t tendendo a 0. Gente, quem é f de alfa 1 de t? F de alfa 1 de t é a mesma coisa que f de 0t. Né? Porque alfa 1 de t é 0t, então é a mesma coisa que f de 0t. Isso aqui vai dar igual ao limite. No lugar do x eu vou colocar o 0. No lugar do y eu vou colocar o t. Então vai ficar 0 ao quadrado menos t ao quadrado dividido por 0 ao quadrado mais t ao quadrado. Isso quando t tende a 0. Ah, claro, aqui é 0, aqui é 0. Então esse limite vai ficar limite de menos t quadrado sobre t quadrado. Isso quando t tende a 0. Esse limite aqui existe? Existe, né? Só simplificar aqui, ó, esse com esse. No final vai dar quanto, gente? Vai dar menos 1. Ah, professor, quer dizer que o limite, então, é menos 1? Não. A gente está tentando provar que o limite não existe, tá? Por mais que o limite, quando eu fiz a composta, deu um resultado aqui, mas isso é insuficiente para você dizer que o limite existe. Na verdade, eu estou fazendo isso para provar que ele não existe. Tudo bem? Tá, então, ó, escolhi uma curva, ou seja, segui por esse caminho, e o resultado foi menos 1. Agora eu vou ter que pensar em uma outra curva que o resultado seja diferente. É isso que eu tenho que fazer agora. Então, vamos lá. Vou separar aqui. Bom, a outra curva que eu vou escolher aqui para a gente, que eu vou chamar de alfa 2 de t, se eu escolher a curva 0t, agora eu vou escolher a curva t0, que também passa pelo ponto 00 uma única vez e também é contínua quando t igual a 0. Então, agora eu vou calcular o limite quando t tende a 0, né, para daqui dar 0, 0, do f de alfa 2. Só que alfa 2 é t0, então eu vou calcular o f de t0. Aí agora, no lugar do x, eu vou colocar o t, no lugar do y, eu vou colocar 0. Então, isso aqui vai ser igual ao limite de t quadrado menos 0 dividido por t quadrado mais 0, quando t tende a 0. Faça a simplificação. Quanto deu agora, gente? Deu mais 1. O limite deu igual? Não. Então, qual é a nossa conclusão? Nossa conclusão é que esse limite aqui, ele não existe. Tudo bem? Por que ele não existe? Porque eu usei dois caminhos diferentes e me deram resultados diferentes. É como se lá no cálculo 1 eu tivesse ido pela direita, me deu um resultado, depois eu fui pela esquerda, me deu outro resultado. Então o limite não existe. Então tá aqui, ó. Resposta. Vou escrever aqui, ó. Não existe. O limite não existe, tá? Então essa é a nossa resposta final. Como foi que eu provei isso? Eu mostrei aqui, ó, que esses limites aqui, calculei, no final deram valores diferentes. 1 é diferente de menos 1. É assim que você vai justificar. Legal, né? Então agora você já sabe como provar em cálculo 2, são as duas variáveis quando o limite não existe. A gente vai ver o item B agora. Item B nós temos limite de x vezes y dividido por x quadrado mais y quadrado, quando xy está tendendo a 0, 0. Vamos resolver agora esse limite. Olha só, aí aqui você pode pensar, professor, já sei. Esse limite aqui, ele existe. Olha o que eu vou fazer. Esse limite aqui é a mesma coisa que x sobre x quadrado mais y quadrado vezes y. Esse aqui está indo para 0. Essa daqui é limitada, como a gente viu na última aula.
Então, o limite existe, vai para zero. Tá certo isso? Não tá certo. Não, absolutamente isso na aula passada. Não. O que a gente viu foi isso aqui, ó. X ao quadrado. Sobre isso aqui. Isso é limitado. Mas aqui é x ao quadrado aqui? Não. Isso aqui não é limitado, tá, gente? Então, você poderia até tentar fazer assim, mas no final você não ia conseguir. Porque você não ia conseguir provar que aquela outra função é limitada. Então, já que eu não consegui provar daquele jeito que eu estou acostumado, então talvez seja porque esse limite aqui não existe. Então, se eu estou suspeitando que ele não existe, eu vou tentar provar como? Por meio dos caminhos, por meio das curvas. Então, ó, vamos escolher as mesmas curvas que a gente escolheu ainda agora. Por exemplo, bora escolher primeiro, ó. Bora escolher α1 igual a 0t. Bora ver o que acontece com esse limite aí. Vai ficar limite quando t tende a zero de... Aqui eu não chamei essa função de nada, né? Bora chamar de função g. Então, limite de g, ó, α1 é 0t. Então, 0t. Quando eu calculo esse limite aqui, ó, me ajudem. No lugar do x vai ficar 0, no lugar do y vai ficar t. Então, 0 vezes t vai ficar 0. Dividido, no lugar do x vai ficar 0, no lugar do y vai ficar t. Então, vai ficar t quadrado. Pergunto, esse limite aqui me dá uma determinação? Sim ou não? A resposta é não. Não me dá determinação. Por quê, professor? Porque o meu numerador, ele é o zero. Ele não está tendendo a zero. Tudo bem? Então, nesse caso, olha essa fração. Você tem o zero, que é o zero, dividido por alguém que não é zero, mas está tendendo só. Isso aqui dá zero. Não é verdade? Quando o seu numerador é zero, você pode dividir por qualquer valor. Não vai dar zero? Porque o numerador é zero? Não. Então, isso aqui, ó, é zero. É diferente se fosse zero sobre zero por causa de tendências. Ah, o numerador tende a zero, o denominador também. Aí você não sabe, aí é uma determinação. Mas nesse caso, o numerador, ele é o próprio zero. Se ele é o próprio zero, a gente vai dar zero. Tudo bem? Então, calculei meu limite, deu zero. Agora, isso aqui não basta, né? Eu tenho que escolher outra curva. Então, bora escolher a mesma curva que a gente fez ainda agora. α2 de t igual a t0. Vai ficar limite de g de t0 agora, quando t tende a zero. Aí é a mesma coisa, agora no lugar do x que eu vou colocar o t, no lugar do y eu vou colocar zero. Aí nesse caso vai ficar zero, que 0 vezes t é zero, sobre t quadrado. Só que você já sabe que isso aqui dá zero. Ou seja, peguei dois caminhos diferentes e me deram o mesmo resultado. Posso concluir que o limite existe? Sim ou não? Não. Lembrando, esse jeito que eu estou resolvendo não serve, veja bem, não serve para provar que o limite existe. Não serve. Ele só serve para provar que não existe. Tá? Ah, professor, por que não serve para provar que existe? Já que eu escolhi dois caminhos e me deram o meu resultado. Eu te pergunto, mas tu escolheu todos os caminhos possíveis? Não, não escolheu. Ah, professor, mas não dá para eu calcular todos os caminhos possíveis. Justamente, não dá. Por isso que esse método aqui só serve para provar que o limite não existe. Tudo bem? Agora, tá, eu não provei que o limite não existe ainda. Então, eu tenho que escolher uma terceira curva para ver se vai me dar um valor diferente aqui. Então, vamos lá, vamos escolher uma terceira curva. Olha, a terceira curva que eu vou escolher é essa daqui. α3 igual a tt. Essa curva, ela passa pela origem, pelo ponto 00? Sim ou não? Sim. Ela passa uma única vez pela origem? Sim, também. Ela é contínua? É. Então, ela serve para mim. Então, agora eu vou fazer a composição dela. Bora ver o que vai dar agora esse limite aí. Vai ficar limite de g de tt quando t tende a zero, né? Porque quando t tende a zero, isso aqui se aproxima do 0,0, que é o ponto que eu estou analisando o limite. Então, ó, agora no lugar do x eu vou colocar t, no lugar do y eu também vou colocar t. Então,
t vezes t vai ficar t quadrado. Dividido. Aí embaixo a gente vai ficar t ao quadrado mais t ao quadrado. Vai ficar 2t ao quadrado. Então, 2t ao quadrado. Quando t tende a zero. Olha só que interessante. Simplifico. Quanto dá isso daqui? 1 sobre 2, meio. Deu o mesmo resultado de antes? Não. Então, posso concluir o quê? Que o limite não existe. Tá? Posso concluir que o limite não existe, porque eu achei um caminho aqui que deu resultado diferente do resultado que eu tinha calculado anteriormente. Então, está aqui, ó. Como deu valores diferentes, então eu vou afirmar aqui, ó, que o limite ele não existe. Vou usar a simbologia aqui, ó. Não existe, tá? Não existe esse limite. Provei pelas curvas. Você diz, nossa, mas como é que é isso, né? Eu sigo um caminho, me dá um valor, sigo outro caminho, dá outro valor. Bora ver isso no GeoGebra, que acho que vai ficar mais interessante ainda. Olha só, gente, aqui no GeoGebra. Olha como é a nossa função. xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Esse é o gráfico dela. Ó. Você vai dizer, nossa, professor, mas parece que existe aqui o limite. Tá bom? Vamos ver. Ó. Esse daqui é o primeiro caminho que a gente escolheu. É um dos caminhos que a gente escolheu. É quando x é igual a zero e y é igual a t. Por esse caminho, olha aqui, ó, seguindo essa linha reta, você vai chegar em qual ponto aqui do seu gráfico? Você vai chegar no ponto zero. Estão vendo aqui, ó? Se você seguisse na direção dessa linha reta aqui, ó, nessa linha, você ia chegar no ponto zero, que foi o que deu ali aquele resultado. Agora, se eu escolher um outro caminho, que é o caminho TT, olha o que vai acontecer. Eu estou caminhando aqui, ó. Eu estou caminhando por aqui pelo gráfico. E quando eu escolho caminhar por aqui, ó, eu chego perto do ponto meio. Isso aqui é 0,5. Então, olha que interessante. Eu estou me aproximando da origem do 0, 0 por dois caminhos diferentes. Eu tenho essa curva aqui, que me faz chegar perto do zero, mas só que eu tenho essa outra curva aqui em cima, que me faz chegar perto do meio. Então, por isso, aqui eu estou observando que o limite, ele não existe. Alguma pergunta, alguma dúvida? Estão gostando de limite? Interessante, né? Sei que vocês estavam esperando muito por esse assunto, né? Já que a gente estava assim, vetores, funções vetoriais, professor, mas cadê mesmo aquele limite que o pessoal tanto fala, né? Então está aqui. Então essa é a nossa aula de limite. Então agora você já percebe que quando você vai resolver uma questão de limite, você não sabe logo de cara se o limite existe ou não. Então cabe a você treinar, resolver exercício, ganhar experiência, para quando você olhar para uma função, uma questão de limite, você já pensa, eu acho que aqui existe. Aí você vai tentar provar de um jeito. Ou então, eu acho que isso aqui não existe. Você vai tentar provar por outro jeito, que é esse jeito que a gente está aprendendo aqui hoje. Pois bem, então vamos aqui para o nosso slide de hoje. Hoje nós vamos falar sobre funções contínuas, né? Já que o próximo passo de limite é falar de função contínua. Então, vamos ver o que é uma função contínua. Definição. Gente, primeira coisa, né? Quando é que uma função é contínua? Uma função é contínua é quando o limite daquela função, quando x tende a A, é igual ao valor da função aplicado em A. Ou seja, quando o limite ele coincide com a imagem da tua função. Detalhe importante. Para eu falar de continuidade, eu preciso falar de pontos que estão no domínio da minha função. Se o ponto não está no domínio, quer dizer que a função é descontínua? Não. Se o ponto não está no domínio, tu nem pode falar de continuidade. Não faz sentido. Porque para falar de continuidade, tu tem que poder calcular o f de A. Se tu não pode calcular, não faz nem sentido eu tentar verificar essa igualdade aqui. Então, se um ponto está no domínio da minha função e o limite naquele ponto coincide com o valor da função naquele ponto, então sim, eu posso dizer que ela é contínua. Agora, se o limite der um valor diferente da imagem daquela função, então é porque a função é descontínua. Mas o ponto faz parte do domínio. Tá? Então, essa é a nossa definição. Claro que isso aqui estou colocando por épsilons e deltas. Então, a única diferença com a definição anterior é que no lugar do L, aqui é o próprio f de A,
Então, dizemos que f é contínua se para todo epsilon positivo existe um dado positivo, tal que quando a distância de x para a tende a zero, ou seja, cada vez menor, implica que a distância de f de x para f de a é cada vez menor também. Tá? Então, diminui no domínio, diminui também lá na imagem. Então, olha só, sabendo disso, a gente podia parar aqui para resolver alguns exercícios, né? Mas acho que a gente nem vai fazer isso, na verdade. Esses primeiros, pelo menos. Porque, vamos lá, vocês vão fazer comigo. Exercício 1. Verifique se essa função aqui, ó, é contínua no ponto 1, 2. Bom, a primeira coisa que você vai ter que fazer aqui é calcular o valor da função no ponto 1 e 2 e calcular o limite. Gente, quanto é o valor da função no ponto 1 e 2? Ou seja, quando x é igual a 1 e quando y é igual a 2, quanto é que dá a minha imagem aqui? Vocês conseguem me dizer? Dá 10. Porque se x é igual a 1 e y é igual a 2, vai ficar 4 mais 6, vai dar 10. Agora, se eu te pedisse também, calcula o limite dessa função aqui quando x y tende ao ponto 1, 2. Quanto é que ia dar esse resultado aqui? Ia dar 10 também. Como é que você sabe? Você ia fazer o limite da soma é a soma dos limites. Depois você ia pegar a constante, colocar para fora do limite. Quando você aplicasse aquelas propriedades, você ia perceber que o resultado também ia dar 10. Então, se o resultado do limite também deu 10, é porque essa função ela é contínua nesse ponto. Da mesma forma, ó, vamos verificar se essa função aqui é contínua. Ele nem diz em qualquer ponto. Mas por que eu sei que ela é contínua? Porque se eu aplicar aquelas propriedades da aula passada, você consegue calcular o limite dessa função em qualquer ponto dela. E você vai perceber que, usando aquelas propriedades, o limite sempre vai coincidir com o valor da função na imagem. Então, por isso, pela definição de funções contínuas, é que essas funções aqui, as duas, são também funções contínuas. Pronto. A gente não vai ficar se delongando muito nessa parte aqui.